Boas tardes, boas noites. Dando continuidade à nossa leitura do livro A Caminho da Luz, hoje nós vamos continuar e terminar uma breve análise sobre a cultura egípcia, né? Esse grupo que veio de Capela com um menor número de débitos, como comentamos na semana passada, e que deixaram a sua marca na humanidade de uma forma contundente desde o seu início. Então, coloca Emmanuel aqui o conhecimento desses sacerdotes e dos faraós sobre o próprio destino da Terra, a história da Terra. Essa história que estamos vivenciando hoje. Por quê? Porque eles já passaram por algo semelhante no planeta original deles. E detentores de muitos conhecimentos, eles passaram esse conhecimento de forma didática para o povo nativo, né? Então, o capítulo de hoje é sobre o politeísmo simbólico. Politeísmo, né, quer dizer, são os vários deuses, né? Nos círculos esotéricos fechados, né, onde pontificava a palavra esclarecida dos grandes mestres de então, sabia-se da existência do Deus único e absoluto, Pai de todas as criaturas e providência de todos os seres. Mas os sacerdotes conheciam igualmente a função dos espíritos prepostos de Jesus, na execução de todas as leis físicas e sociais da existência planetária, em virtude de suas experiências pregressas. Então, eles conheciam, sem dúvida, a ideia de Deus único, né? Apenas um faraó na história que adotou esse critério oficialmente para os egípcios de Deus único, né? Mas a história de criar vários deuses, ela tinha uma função de educação do povo nativo, onde cada um desses deuses representariam esses assessores de Jesus no cumprimento das leis, né? Então é por isso que encontramos a mitologia tanto grega, posteriormente romana, né, mas com base nos egípcios, dessas figuras que representavam a natureza, a sabedoria, assim por diante, que seriam os vários deuses, né, que se referenciavam aos espíritos responsáveis por cada uma das áreas, como se mantém até hoje. Desse ambiente reservado de ensinamentos ocultos, partiam então a ideia politeísta dos numerosos deuses, que seriam os senhores da terra e do céu, do homem e da natureza. As massas requeriam esse politeísmo simbólico nas grandes festividades exteriores da religião. Já os sacerdotes da época conheciam essa fraqueza das almas jovens de todos os tempos, satisfazendo-as com as expressões esotéricas de suas lições sublimadas. Dessa ideia de homenagear as forças invisíveis que controlam os fenômenos naturais, classificando-as para o espírito das massas na categoria dos deuses, é que nasceu a mitologia da Grécia, ao perfume das árvores e ao som das flautas dos pastores, em contato permanente com a natureza. Então, é essa adequação, né, esse reconhecimento do que a natureza nos ensina, criando uma ideia de protetores individuais na forma de deuses. Isso tudo foi inspirado pelos egípcios, né? O culto da morte e a metempsicose. Um dos traços essenciais desse grupo, desse grande povo, foi a preocupação insistente e constante da morte. A sua vida era apenas um esforço para bem morrer. Seus papiros e afrescos estão cheios dos consoladores mistérios do além-túmulo. Era natural. O grande povo dos faraós guardava a reminiscência do seu doloroso degredo da face obscura do mundo terreno. E tanto lhe doía semelhante humilhação, que na lembrança do pretérito criou a teoria da metempsicose,
acreditando que a alma de um homem podia regressar ao corpo de um irracional, de um animal, por determinação punitiva dos deuses. A metempsicose era o fruto da sua amarga impressão a respeito do exílio penoso que lhe fora infligido no ambiente terrestre. Inventou-se, desse modo, uma série de rituais e cerimônias para solenizar o regresso dos seus irmãos à pátria espiritual. Os mistérios de Ísis e Osíris mais não eram que símbolos das forças espirituais que presidem aos fenômenos da morte. Interessante que, como a gente comentou, né? Imaginemos que os homens primitivos, o fóssil mais antigo encontrado aqui é da Lucy, como já falamos, né? Então imagine que a Lucy encontra o Lúcio, outro primata, né? Outro homem primitivo da Terra, e desse casal nasce um filho. Esse filho é um capelino que já impõe algumas transformações no próprio corpo por força do aprendizado perispiritual. A gente fala assim, num pequeno trecho, mas isso não aconteceu de uma forma muito simples. Primeiro que esses primeiros filhos aí, eles não sobreviviam, porque a mudança era muito drástica. Para que gerassem filhos que representassem uma nova espécie, demorou milênios, porque nasce um filho, morre, nasce um filho, morre, nasce um filho, morre, até que um sobrevive. Tem mais condições, o corpo já está adequado, porque é um esforço. Porém, dele encontrar uma outra companheira ou companheiro da mesma espécie, com as mesmas transformações, demora, ou não encontra, então ele morre. E aí novas tentativas para estabelecer a espécie. Por isso que se fala de 400 a 250 mil anos de transformação, né? Lembrem-se o que é um milênio. Um milênio, nós conhecemos Jesus veio à Terra há 2 milênios, né? Então, as transformações genéticas, elas não ocorrem rapidamente, ao acaso. Não, é um esforço enorme, são muitos sofrimentos. E toda essa adequação para constituir um corpo que pudesse minimamente permitir que esses espíritos que gozavam do paraíso, entre aspas, pudessem se manifestar minimamente, levou muito tempo. E esse tempo imprime ao espírito um sofrimento que se retrata nas suas referências cerimoniais, que é como se tivesse nascido num corpo de um animal. Vamos continuar. Os egípcios e as ciências psíquicas. As ciências psíquicas da atualidade eram familiares aos magnos sacerdotes dos templos. O destino e a comunicação dos mortos e a pluralidade das existências e dos mundos eram para eles problemas solucionados e conhecidos. Obviamente, né? Nem nós ainda nós aprendemos esses conceitos, né? Eles já detinham isso de uma forma natural, cotidiana, né? O estudo de suas artes pictóricas positivam a veracidade destas nossas informações. Num grande número de afrescos, apresenta-se o homem terrestre acompanhado de seu duplo espiritual. Os papiros nos falam das suas avançadas ciências nesse sentido, e através deles, porém, os egiptólogos modernos podem reconhecer que os iniciados sabiam da existência do corpo espiritual pré-existente que organiza o mundo das coisas e das formas. Seus conhecimentos a respeito das energias solares com relação ao magnetismo humano eram muito superiores aos da atualidade. Desses conhecimentos nasceram os processos de mumificação dos corpos, cujas fórmulas se perderam na indiferença e na inquietação dos outros povos. Nós ainda não conhecemos
de forma consciente as potencialidades da alma, né? Nós sabemos do perispírito, dessa vida dupla que levamos, a vida simultaneamente, a vida no estado de vigília e essa vida espiritual, são paralelas, simultâneas, né? Mas não conhecemos o que podemos fazer como espíritos. E essa relação do espírito com o mundo material, quer seja o mundo material corpóreo, quer seja o mundo material, o mundo material do mundo mental, né? O mundo material que compõe o mundo mental. Nós não manipulamos isso, nós simplesmente vivemos, né? Não temos essa relação do campo magnético da Terra, das influências dos planetas, né? Claro que os planetas, como coloca Emmanuel num dos seus livros, eles influenciam os seres aqui na Terra, mas essa influência é tão insignificante em relação aos problemas que trazemos que isso não se percebe, né? Na medida que nos tornaremos mais sutis, seremos mais sensíveis a essas influências, né? Então, e o ponto mais próximo, que é a Lua, né? É lógico que a Lua, e isso é reconhecido, que ela influencia todos os corpos da Terra, e isso é visível nos líquidos, como, por exemplo, nas marés, nos fluxos à base de água, né? E exatamente essa pequena percepção nem faz frente ao conhecimento do que os egípcios tinham da relação entre o homem e o universo. Vai além, tanto que eles são os inauguradores, os criadores do sistema, do calendário solar. Todos os antigos povos, eles tinham um calendário lunar, porque é mais próximo observar a Lua, então eles são semanais e tudo mais. Agora, os egípcios não, eles, através do nível do rio Nilo, eles percebiam que ele se repetia a cada 365 dias aproximadamente. Então, eles constituíram um calendário solar, bem diferentemente dos demais. Por quê? Porque eles conheciam a relação entre o ser e o universo. Seus reis estavam tocados dos mais altos graus de iniciação. Lembrando que iniciação é um ritual em que o espírito tem que, o egípcio teria que demonstrar conscientemente os seus interesses para, chancelados esses interesses, ele passe a receber informações mais valiosas, né? Para que não fosse dado pérolas aos porcos, né? Então, não é qualquer um que detém essas informações, são aqueles que fazem jus, que merecem, né? Seus reis estavam tocados do mais alto grau de iniciação, enfeixando na mão todos os poderes espirituais e todos os conhecimentos sagrados. É por isso que a sua desencarnação provocava a concentração mágica de todas as vontades, no sentido de cercar-lhes o túmulo de veneração e de supremo respeito. Esse amor não se traduzia apenas nos atos solenes da mumificação, mas também o ambiente dos túmulos era santificado por um estranho magnetismo. Os grandes diretores da raça, que faziam jus a semelhantes congregações, eram considerados dignos de toda a paz no silêncio da morte. Então não era simplesmente um rei, né? Não era simplesmente um representante político, administrativo. Ele era o centro, ele era um líder daquele grupo. Um líder preparado para conduzir aquele grupo. E eles, na sua maioria, eram admirados, amados, não temidos, né? Nessas saturações magnéticas, que ainda aí estão a desafiar milênios, residem as razões da tragédia amarga de Lord Carnarvon e de alguns dos seus companheiros que penetraram em primeiro lugar na câmara mortuária de Tutankhamon,
E ainda por isso é que, muitas vezes, nos tempos que correm, os aviadores ingleses observam o não funcionamento dos aparelhos radiofônicos quando as suas máquinas de voo atravessam a limitada atmosfera do Vale Sagrado. Então, essas maldições que se colocam em relação à invasão dos túmulos dos sacerdotes, ela, de alguma forma, ela é prevista, né? Ela é calculada como um efeito de proteção, né? Não é simplesmente feitiçaria, né? Não é nada a história da carochinha. É que ali representam forças espirituais que ainda estão vivas, né? Nas suas vibrações, em uma amplitude que nós não temos nem noção para perceber, que dirá controlar. As pirâmides. A assistência carinhosa do Cristo não desamparou a marcha desse povo, cheio de nobreza moral. Enviou-lhe auxiliares e mensageiros, inspirando-o nas suas realizações que atravessaram todos os tempos, provocando a admiração e o respeito da posteridade de todos os séculos. Por aqui nós temos mais um adendo sobre o papel de Jesus no planeta Terra. Ele é o responsável pelo planeta, né? E os desenvolvimentos, todo o crescimento dos seres humanos, né? Independente de que grupo seja, ele é regido por Jesus presentemente, né? Vivamente. Como ele mesmo ensina através de João, né? Deus é dos vivos e não dos mortos, né? Então, é uma condução, né, da nossa evolução, individual e coletiva. Aquelas almas exiladas que as mais interessantes características espirituais singularizam, conheceram em tempo que o seu degredo na Terra atingia o fim. Impulsionados pelas forças do alto, os círculos iniciáticos sugerem a construção das grandes pirâmides, que ficariam como a sua mensagem eterna para as futuras civilizações do orbe. Esses grandiosos monumentos teriam duas finalidades simultâneas. Representariam os mais sagrados templos de estudo e iniciação, ao mesmo tempo que constituiriam para os pósteros um livro do passado com as mais singulares profecias em face das obscuridades do porvir. Então, né, é óbvio que na doutrina espírita repetimos o tempo todo que nada é ao acaso, né? Para esses espíritos, eles perceberam que iam poder voltar para aquele planeta do Sol de Castelo, de Capela. Eles já estavam findando esse período aqui de exílio. Então, como legado, eles deixaram as pirâmides marcando a sua presença e despertando, através até da curiosidade, né, os motivos que os mantinham aqui, que praticavam, e um mistério que caberia aos remanescentes buscar aprender alguma coisa, né? Levantaram-se desarte as grandes construções que assombram a engenharia de todos os tempos. Todavia, não é o colosso de seus milhões de toneladas de pedra, nem o esforço hercúleo do trabalho de sua justa posição que mais empolga e impressiona a quantos contemplam esses monumentos. As pirâmides revelam os mais extraordinários conhecimentos daquele conjunto de espíritos estudiosos da verdade da vida. A par desses conhecimentos, encontram-se ali os roteiros da humanidade terrestre. Cada medida tem a sua expressão simbólica relativamente ao sistema cosmogônico do planeta e à sua posição no sistema solar. Ali está o meridiano ideal, que atravessa mais continentes e menos oceanos, e através do qual se pode calcular a extensão das terras habitáveis pelo homem, a distância aproximada entre o Sol e a Terra, a longitude percorrida pelo globo terrestre sobre a sua órbita no espaço de um dia,
a precessão dos equinócios, bem como muitas outras conquistas científicas que somente agora vêm sendo consolidadas pela moderna astronomia. Basicamente, aprendemos na escola que a Terra tem dois movimentos principais, né? Movimento de rotação, que é o período em que ela gira em torno dela mesma, que nós chamamos de dia, tem 24 horas, e o movimento de translação, quando a Terra gira em torno do Sol, no período de 365 dias. Esses são os dois principais movimentos. Na verdade, a Terra realiza 14 movimentos, né? Mas o terceiro mais principal, né? O terceiro aí, o top 3, se chama precessão equinocial. Precessão equinocial é um fenômeno que a gente observa parecido quando um peão está girando e ele está inclinadinho, né? Esse movimento de inclinação, essa inclinação vai variando, ela vai oscilando. E essa oscilação, ela se repete, ela começa numa posição, vai mudando, vai mudando, vai mudando, e ela termina, volta à mesma posição original depois de um tempo, depois de um período. Então ele começa girando tortinho, vai alterando a sua inclinação e depois ele volta à posição original. Esse fenômeno, ele demora 26 mil anos aproximadamente para completar, para ser completo. O período da precessão equinocial é de 26 mil anos. E essa civilização já os conhecia. Aliás, eles beberam, né, de conhecimento também dos sumérios, como já comentamos, em que os sumérios detinham também informações astronômicas precisas em relação à Terra, não de quem vê do Sol para fora, mas de quem vê de fora para dentro. Tanto que, nessa referência dos sumérios, a Terra é colocada como o 7º planeta. Se contar a partir do Sol, é o 3º. Para que seja 7º, considerando Lua e outras coisas, ele é de quem conta por fora, quem vai chegando até atingir a Terra. Nosso tempo esgotou. Vai ficar só um trechinho para a próxima reunião, em que começaremos com um outro grupo que deu início a essa transformação na Terra. Prazer em revê-los e até a próxima oportunidade. Nossos cumprimentos a todos. Que os espíritos amigos que nos protegem e auxiliam estejam conosco a cada segundo, nos intuindo o melhor caminho e a melhor decisão a seguir. A reflexão de hoje será baseada no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé que transporta montanhas. E vamos à narração de Mateus. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tende piedade de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-me aqui este menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: Por que não podemos nós outros expulsar este demônio? Respondeu-lhe Jesus: Por causa de vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo,
Se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-se daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. O texto evangélico trata da fé que remove as montanhas de dificuldades, resistências, má vontade e tudo aquilo que se apresenta como obstáculo à evolução intelectual, moral e espiritual do ser humano. Outras tantas montanhas também se apresentam diante da humanidade, tais como preconceitos, apego material, egoísmo, orgulho, fanatismo e paixões desordenadas que barram o caminho de quem procura o seu progresso. Jesus esclarece que a fé possui poder a ponto de transportar montanhas, ainda que pequena, como um grão de mostarda, pois ela se desenvolve mediante o trabalho incessante na prática do bem. Não é algo que se adquire de uma hora para outra. Exige esforço, dedicação, perseverança. A fé não precisa ser grandiosa, algo fora do comum. Basta que seja verdadeira. E se a nossa semente for plantada em solo fértil, fecundada, desenvolvida e exercitada, será capaz de dar bons frutos. À medida que exercitamos e percebemos a fé, ela se fortalece e vai crescendo até que possa chegar ao ponto de transportar montanhas. Contudo, cada semente cresce conforme a sua potência e a sua característica. Porquanto umas desenvolvem-se rapidamente e outras lentamente. Assim é com a fé. A fé sem obras é morta. O que precisamos da árvore são os frutos. As nossas ações devem produzir os frutos da fé. A fé realmente fecunda, a fé que comove as fibras do coração. No Evangelho de Marcos, temos a história de certa mulher que vivia há 12 anos com um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despedido tudo quanto tinha e nada lhe aproveitando para isso. Antes, indo a pior, ouvindo a falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele
e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e sê curada desse mal. Dizeres de Mateus, do capítulo 5, versículos 25 a 34. Por que gesto tão simples alcançou a cura? Não foi o fato de tocar as vestes de Jesus que ela foi curada, mas foi devido à sua fé. Aquela fé foi um ato de confiança em Deus e na cura. Se a mulher tocasse a veste de Jesus sem fé, nada teria acontecido. Da mesma forma, devemos tocar Jesus com fé. Ela não esperou e Jesus ir ao seu encontro. Foi ao encontro dele. Tocou-o em comunhão divina, na esperança da cura. A mulher se curou quando, pelos canais condutores da fé, ligou-se à fonte amorosa de Jesus e alimentou-se da poderosa energia do Mestre. A vontade e a confiança são poderosos fatores no desenvolvimento e na iluminação da vida. A verdadeira fé é forte, confiante e perseverante, carregada de energia e de meios para vencer os obstáculos, quer sejam eles pequenos ou grandes. Do contrário, naquele em que a fé é vacilante e não acredita nas suas forças para vencer as dificuldades, resultam a incerteza e a hesitação de que se aproveitam os adversários. A fé traduz-se na confiança que se tem para realizar alguma coisa, na certeza de alcançar determinado fim, sendo a lucidez que permite ver, em pensamento, a meta a alcançar e os meios para chegar lá, impulsionando o caminhar com absoluta segurança. Quem tem fé age com calma, paciência, humildade e esperança, porque compreende o sentido das coisas. Ter fé em Deus é a confiança depositada no Criador, sendo instrumento da vontade divina. No homem, o poder da fé produz uma ação magnética que atua sobre o fluido cósmico universal, modificando-lhe as qualidades e dando-lhe impulsão irresistível, com grande poder fluídico, cuja força se encontra na vontade dirigida para o bem, operando fenômenos de cura e outros, segundo a lei natural. A fé cega nada examina, aceitando as verdades, entre aspas, sem verificação, chocando-se evidências e razão, verdadeiro e falso. Assentada no erro, cedo ou tarde ela desmorona. Somente a fé raciocinada sobrevive, apoiando-se nas verdades espirituais, porque nada tem a temer do progresso das luzes. A fé não se impõe, adquire-se, ninguém está impedido de tê-la. Não é a fé que compete
procurar-nos, mas nós é que devemos ir ao encontro dela. Em algumas pessoas, a fé parece inata, bastando uma centelha para acendê-la, cuja facilidade para assimilar as verdades espirituais demonstra algum progresso anterior. Crendo e compreendendo, ao renascerem, trazem a intuição do que souberam. Em outras pessoas, pela paralisia, ela dificilmente penetra, tendo muito que aprender, entretanto, em pluralidade de existências, incluirá também o que deixou de fazer. A fé precisa de uma base inteligente e da compreensão daquilo que se crê. A fé que não admite provas deixa o espírito no vazio da dúvida. A fé raciocinada, apoiada em fatos e na lógica, traz luz e a certeza da crença, porque conduz à compreensão da verdade. A fé inabalável é aquela que pode encarar de frente a razão em todas as circunstâncias. Que possamos levantar a nossa morada íntima em alicerces inabaláveis, inamovíveis. Amar a Deus sabendo por que o amamos. Creamos nas suas promessas, sabendo por que acreditamos nelas. E creamos na esperança sem desânimo. Hoje é possível que a tempestade nos amarfanhe o coração e nos atormente o ideal, aguilhoando-nos com a aflição ou ameaçando-nos com a morte. Não nos esqueçamos, porém, de que amanhã será outro dia. Dizeres de Meimei, não percas a tua fé. Uma ótima e abençoada semana a todos. Muita paz.